Olá, pessoal. Eu sou Mariane Vilegas. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão ADEPA, onde receberemos convidados para tratar dos mais diversos assuntos relacionados ao empreendedorismo da nossa região. Na edição de hoje, receberemos especialistas em mercado financeiro, Marcelo Coutinho, a fonoaudióloga Fabiola Moraes e o empresário Javier Vilegas. Fiquem com a gente! O convidado de hoje é o Marcelo Dantas Coutinho. Ele é operador certificado do mercado financeiro há 15 anos e especialista em mercado financeiro pelo Mackenzie, em São Paulo. Além disso, o Marcelo tem certificação PQO pela B3 e hoje ele é head da mesa de renda variável da 3BM, afiliada a XP Investimentos. Confira! Marcelo, é uma honra estar te recebendo aqui no programa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Mariane, de estar aqui com você, da oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre a minha profissão, né, sobre o universo de investimentos e sobre um pouco mais sobre a minha empresa, 3BM Investimentos. Marcelo, aqui no nosso programa a gente vem falando bastante da questão do empreendedorismo, né? Mas existem alguns telespectadores que ainda estão com receio de empreender. Então eu queria que você desse uma palavrinha para essas pessoas que têm medo de empreender por conta do nosso cenário, né? Já associaram que o empreendedorismo tem a ver com estabilidade financeira, eles têm a concepção ainda da aposentadoria, né, como uma renda fixa. Então explica um pouquinho aí pra gente, dá uma palavrinha para esse pessoal que está com medo de empreender. Bom, é importante a gente estar quebrando paradigmas aqui no estado que ainda tem muita cabeça voltada para o funcionalismo público, para aquela parte em que você tem ali, faz o seu concurso público, está ali, tem sua profissão, tem sua aposentadoria garantida, tem seu FGTS pronto, quando na verdade as instituições financeiras e os bancos já te dão a oportunidade de estar fazendo um planejamento financeiro próprio para a sua pessoa física, um planejamento financeiro onde você mesmo contribui para a sua previdência, você mesmo decide quanto tempo você vai se aposentar e você mesmo pode estar fazendo ali um planejamento para deixar a sua família bem e confortável no futuro, através de vários seguros que a gente pode estar trabalhando. É isso mesmo, Marcelo, esse medo cultural ele tem que ser vencido. E a gente precisa incentivar realmente o empreendedorismo para ter a diversificação econômica, né? E agora, Marcelo, me diz uma coisinha, como é que eu posso ajudar o empreendedor para se proteger nesse momento de crise? Bom, é importante que não só o empreendedor, mas qualquer pessoa física, qualquer pessoa tenha um planejamento financeiro, que ela saiba um objetivo que ela quer ter na vida dela futuramente, que ela possa estar planejando e tendo autonomia em cima da sua vida e não ficar ali presa a um patrão, a um chefe, a um trabalho no qual ela se sente segura, porém não tem a liberdade de tomar as próprias decisões dela. Nossa, que interessante, Marcelo. Agora me diz uma coisa, quais são os principais investimentos que podem ser feitos em momentos como esse que nós estamos vivendo, críticos? Bom, Mariane, o importante é ressaltar que um planejamento financeiro ele sempre começa a partir de um colchão de liquidez. Ou seja, é um investimento que nós procuramos fazer em oportunidades e emergência, que você tem ali a sua liquidez, ou seja, você tem o dinheiro rápido no momento que você precisar. Esse investimento é importante. Hoje a gente está fazendo esse investimento bastante, auxiliando os clientes em fundos de renda fixa, que com liquidez em D+0 ou D+1, que são o quê? São fundos de oportunidade. Se você tem uma oportunidade ali de empreender, de usar aquele dinheiro, se você tem uma oportunidade de comprar uma ação que caiu muito num determinado momento, sem muito motivo para estar aquela queda, você consegue ter aquele dinheiro rápido e você consegue ter uma velocidade boa para estar fazendo investimento e aproveitar as oportunidades que o mercado traz nesse momento de crise. Perfeito, Marcelo. Agora eu queria entender uma coisa. Nós temos ouvido muito falar sobre o aumento da taxa Selic, que já está atualmente de 13,25% ao ano. Eu não sei o que é taxa Selic, eu gostaria de saber. E eu quero saber também como é que isso afeta no nosso dia a dia, na nossa economia. Aproveito para te perguntar também o que o empreendedor, ele fica mais cauteloso, ele não fica mais cauteloso? E como é que funciona toda essa história, cara?
Bom, é legal entender um pouquinho sobre a taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil. Ela é definida pelo Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária Nacional, que ele vai fazendo a decisão da taxa de juros de acordo com a inflação. Essa taxa, como você falou, ressaltou agora, ela está em 13,25 ao ano, e isso faz com que o empreendedor realmente trave um pouco mais seus investimentos, que ele passe a investir mais em juros do que na economia real, do que gerar emprego, do que gerar renda, do que trazer para investir na sua própria empresa. Ela está muito alta por conta de motivos que a gente tem visto aí na mídia, a respeito da inflação nos Estados Unidos, a respeito de uma possível recessão na Europa. Porém, é importante a gente também ver que a taxa Selic, ela tem oscilado demais nesses últimos anos. Nos últimos 3 anos, por exemplo, ela saiu de 14%, veio até 2% ao ano e hoje ela está em 13,25%. Então é uma diferença, é uma oscilação muito grande. E o planejamento financeiro e a educação financeira, que é o que a gente gosta de trabalhar, ela faz com que a gente não perca essas oportunidades e que a gente esteja sempre um passo à frente do mercado e sempre um passo à frente do Copom para a gente estar podendo trazer tá utilizando a taxa Selic a nosso favor. O empreendedor, ele fica mais cauteloso nessa época? Fica. Por que ele fica mais cauteloso? Porque para ele é mais interessante ele estar investindo num fundo, num CDB, numa renda fixa que gera mais ou menos em torno de 1% ao mês para ele, do que ele estar investindo na própria empresa dele, contratando, tomando um risco, já que a taxa Selic é uma taxa isenta de risco. Eu acredito que o pessoal de casa quer saber uma coisa, e eu também. Qual é a diferença do empreender e o investir? Bom, o empreender, quando você está fazendo um empreendimento, você está investindo na economia real. Você está trazendo o teu dinheiro, o teu capital para a economia real, você está gerando emprego, você está gerando renda, você está desenvolvendo aquela economia em torno da tua empresa. Quando você está investindo, é importante ressaltar a diferença que o investimento ele pode ser um investimento virtual. Você pode estar tendo a oportunidade de comprar ações de uma empresa, de uma certa forma você está empreendendo, mas você não está ali fazendo parte do dia a dia da empresa. Você pode até hoje, super simples você ter acesso a uma bolsa de valores, onde você pode comprar participações da empresa. E também é importante ressaltar que quando você compra uma ação de uma determinada empresa, como Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, Ambev, Vale, você está sendo sócio daquela empresa, você faz parte da sociedade daquela empresa, você tem uma parte do capital social da empresa, você tem direito aos lucros, você tem direito aos benefícios que aquela empresa vem a trazer. Porém, você não está empreendendo na economia real, você está investindo numa empresa ali através da compra de ações, a compra de participação da mesma. Marcelo, eu como empreendedora, eu posso ser uma investidora? Exatamente, você pode tanto empreender quanto o ideal seria isso. O ideal é fazer uma fusão do empreendimento, do seu empreendimento com o investimento. Você conseguir, a educação financeira, ela te ajuda a fazer uma fusão dos dois, a trazer a economia real e a economia virtual, fazer um mix e você está tirando o melhor desse investimento para a sua vida e para o seu futuro. Certo. E as pessoas que ainda não são empreendedoras, que elas são CLT, elas podem estar investindo, ser investidoras também? Sim, sem problema nenhum. Quando você está investindo, você também não deixa de estar empreendendo, porque você está comprando uma ação de uma empresa, então você está acreditando naquela empresa, você está acreditando no crescimento daquela empresa, você está acreditando que aquela empresa pode crescer e pode vir a fazer o bem para a sociedade. Então, você se tornando sócio de uma grande empresa, de uma certa forma você acaba empreendendo também, indiretamente. Para finalizar, eu quero que você fale um pouco da tua profissão, do teu trabalho. A gente sabe que você vem dessa área de investimentos, desse empreendedorismo, né? Com o seu próprio escritório de investimento. Então me fala um pouco sobre como é esse desafio de empreender no mercado tão competitivo. Bom, Mariane, o que me influencia muito o que me dá prazer nesse trabalho é o quê? É a educação financeira. É você poder estar trazendo para o empreendedor
e para a pessoa física a educação que ela pode estar investindo, que ela pode estar tendo uma rentabilidade melhor dos investimentos dela, que ela pode estar fazendo essa mistura, como a gente falou, do mercado real, do mercado virtual. Hoje a educação financeira, ela é 100%, ela é muito importante para qualquer pessoa, para que você, principalmente no mercado que eu estou, que hoje é um mercado que eu compito com quem? Hoje eu compito com grandes bancos. Então, o mais interessante disso é você estar trazendo educação financeira para que a própria pessoa saiba do planejamento financeiro que ela pode estar fazendo e que ela é dona da própria vida dela, que ela não precisa estar ali com o chefe, com o patrão e tendo horário, que ela pode estar fazendo o planejamento da própria vida dela e do próprio futuro dela. Nossa, que maravilha, é isso mesmo, Marcelo. A gente tem que aprender a fazer uma limonada com os limões que a vida nos apresenta. Principalmente nesse mercado de crise que a gente está vivendo, e quem tem aí um pouco de educação financeira, quem procura aprender sobre educação financeira e quem tem um planejamento bom, enquanto as pessoas estão chorando aí, essa pessoa está vendendo lenço, está tendo a oportunidade de estar ganhando dinheiro e investindo, pensando no seu futuro. Marcelo, eu quero te agradecer por vir aqui conversar com a gente, com o pessoal de casa, né? Obrigada por esse bate-papo. Eu tenho certeza que esse pessoal conseguiu entender um pouco sobre investimentos, sobre empreender, né, nessa área que oscila no mercado empreendedor. Estamos de portas abertas aqui no Conexão ADEPA. Espero te receber mais vezes para a gente ter essas aulas maravilhosas. Mariane, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre a minha profissão, falando um pouquinho mais sobre a minha empresa, 3BM Investimentos, né? Nossa rede social, no Instagram, 3BM_Investimentos. Quem tiver curiosidade, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, sobre o universo de investimentos, pode estar ali nos seguindo, pode estar acessando, nos fazendo pergunta mesmo sobre qualquer dúvida que tiver dentro da nossa rede social. Eu gostaria também de deixar aqui os parabéns para os meus filhos, que hoje estão completando aí 6 anos, Bernardo e Beatriz. Parabéns, meus filhos estão fazendo 6 anos de idade, são gêmeos, né? E são um orgulho aí, fazem meus olhos brilharem. Parabéns, Marcelo. Parabéns a Bibi e ao Bernardo. Que Deus abençoe você, a caminhada de vocês, né? E a equipe vai dar parabéns para vocês. Parabéns para você. Fica aquele abraço. Você sabia que acabou de chegar no mercado o Sistema de Educação Integral Digital Interativo SEID? Ele é um facilitador para o estudante construir o seu projeto de vida em conexão com a realidade do local onde ele mora. O SEID é uma plataforma de aprendizagem digital que trabalha a pedagogia de projetos, desenvolvendo competências em todos os níveis de educação básica. O objetivo é desenvolver no estudante as competências gerais da nova base educacional do Brasil, possibilitando a sua formação integral. Acesse o site www.seid.com.br e conheça todas as ferramentas disponíveis nesse sistema. Uma novidade que vai revolucionar a educação. Agora vamos receber Fabíola Moraes. Ela tem especialização em motricidade orofacial com enfoque em fonoaudiologia hospitalar, especialização em voz, e ela é pesquisadora na equipe multiprofissional do Núcleo de Assistência ao Idoso da UEPA com portadores de doença de Parkinson. Confira! Fabíola, seja muito bem-vinda ao nosso programa Conexão ADEPA. Obrigada, Mariane, por esta oportunidade de estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer também o convite, né? Nessa semana que estamos ainda, tivemos a oportunidade de comemorar os 40 anos da profissão de fonoaudiologia. E como fonoaudióloga que sou, fico feliz em estar aqui com você neste momento. Nossa, eu não estava sabendo. Se tivesse sido combinado, não tinha dado certo. Então, para todos os fonoaudiólogos, parabéns pela data, né? Foi dia 27 agora de junho. Então, sintam-se abraçados. Parabéns por essa profissão maravilhosa de vocês. E eu estou muito feliz em estar te recebendo aqui nesse período tão especial que é para vocês, né? Que bom. Fabíola, agora eu gostaria de falar contigo a respeito dessa tua área, né? A fonoaudiologia,
hoje no mercado empreendedor, ela tem se destacado, né? A gente tem visto que tem muita gente palestrando, dando curso na internet. Então, eu queria entender como é que está sendo trabalhar com essas pessoas. Eu sei que essas pessoas precisam do poder da oratória. Como é que está sendo? Então, Mariane, é um desafio a cada dia, né? A gente se depara com essa demanda grande, essa mídia que nos faz, né, ter essa postura, essa imagem perante a nossa profissão, a reserva dessa imagem também com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. E ter que lidar com a imagem é algo assim bem gratificante, ao mesmo tempo pode ser algo bem desafiador, né? E quando a gente se depara com um cliente que precisa exatamente desta postura, desta imagem para os negócios, para conseguir empreender os seus negócios, a gente precisa consolidar um tempo, uma disponibilidade que também vai estar direcionada com o tempo do seu cliente e o que você pode fazer de melhor para ele. Né? Isso está dentro de a gente conseguir consolidar. É muito mais do que um valor de preço, você ter que lidar com o tempo do outro, né? E você conseguir manter o que realmente é funcional para aquele cliente, para aquele empresário que está ali com pouco tempo para realizar um treino de fonoaudiologia, para realizar um exercício vocal. Nossa, excelente, Fabíola. E você tem alguma dica para o pessoal que está nos assistindo para conseguir ter um preparo para falar nos seus negócios, para ter algum truque de respiração? Eu sei que não é truque, né? Mas alguma atividade, algum exercício. Tens como mostrar para o pessoal, dizer como é que se trabalha isso de fato? Quanto tempo tu precisa para desenvolver esse trabalho? Assim, a qualidade do nosso atendimento, ela tem que ser algo primordial dentro da nossa promoção de saúde com esse cliente. Eu tenho que ter uma disponibilidade de um tempo onde eu consiga fazer uma orientação, onde eu consiga fazer o plano terapêutico para esse cliente. Claro que a gente precisa muito de avaliações, precisamos buscar essas parcerias, né? E sair daquela zona de conforto, buscar parcerias, buscar cada vez mais esse conhecimento. Esse conhecimento vai ser válido para justamente eu convencer que o meu trabalho ele está sendo muito valorizado por esse cliente. Então, eu precisaria trabalhar na questão de uma oratória vários aspectos, uma postura, uma comunicação não verbal com uma comunicação verbal digna, interagindo ao mesmo tempo, onde eu consiga colocar esse cliente mais confortável na sua zona de conforto e que ele consiga fazer esse treino de uma maneira, digamos assim, de uma maneira segura para ele e onde ele consiga atingir o objetivo dele. Hoje, exatamente hoje, eu não conseguiria te passar alguns exercícios para justamente a gente tentar atingir as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, porque às vezes a gente precisa ter como eu posso dizer para você, um enfoque, um direcionamento em cada indivíduo, de uma maneira que ele necessita. Caso, né? É verdade. Entendi. Agora, Fabíola, é interessante a gente ver esse cenário onde o fonoaudiólogo ele está falando postura, hidratação, né? E diferente, como é esse desafio de ter que sair do seu consultório e encontrar o cliente da empresa dele? Como é que funciona isso? Como é que foi essa disposição? Você como empreendedora, a gente sabe que o fonoaudiólogo ele acaba atendendo em consultórios, né? E você está vindo para o mercado, já trabalha há bastante tempo, claro, mas o sair do consultório e a encontro desse empresário, da pessoa que está precisando dos seus serviços? Então, eu também faço uma demanda de consultório, vale ressaltar isso. É diferente realmente a gente fazer um atendimento em locus, né, um atendimento domiciliar com esse cliente. A gente leva em consideração que esse deslocamento, às vezes, ele dá, né, uma impossibilidade por causa do trânsito, mas isso não é o foco principal. O foco principal é a gente conseguir
atingir o nosso objetivo, prestar esse serviço para este cliente e ele se sentir satisfeito. Então, esse atendimento que a gente se desloca é importante sim, porque você entra numa rotina diferente desse indivíduo, desse cliente. Você acaba conhecendo uma intimidade melhor, você consegue ajustar melhor o que seria um abuso vocal, se esse cliente faz realmente uso dessa hidratação que a gente orienta, se essas orientações estão sendo seguidas. Então, você tem um acompanhamento mais direcionado. Eu também tenho um tempo maior onde eu consigo estar dentro dessa rotina. Né? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade com o cliente, que isso é importante, você participar um pouco dessa rotina, né? E essa rotina vai fazer com que você observe algo que, às vezes, no consultório eu não teria condições de observar. Porque, às vezes, a gente tem aquela situação de que eu digo para o meu terapeuta que eu faço tudo que ele me orienta. Mas, às vezes, a gente sabe que o tempo é corrido e que eu não faço isso todos os dias. Então, quando você tem esse atendimento mais frequente domiciliar, parece assim que eu fico com aquela responsabilidade melhor de cumprir essas orientações. Verdade, Fabíola. Eu sei que o seu trabalho ele envolve diretamente a promoção de saúde e qualidade de vida. Eu imagino que no seu dia a dia você trabalha com vários órgãos de sentidos essenciais, né? Em todas as nossas fases de vida. Então me fala um pouco sobre essa abrangência do seu trabalho. Como muita gente não conhece as dimensões do trabalho de um fonoaudiólogo. Sim, então vamos falar um pouquinho das áreas da fonoaudiologia. De princípio, hoje é muito diverso o mercado na fonoaudiologia, né? Mas de princípio nós tínhamos 4 áreas básicas de atuação, que veio da audição, da voz, da motricidade orofacial e da linguagem. E a nossa formação foi muito direcionada com a questão da linguagem no início da profissão. Por que foi? Porque a fonoaudiologia ela buscou um caminho vindo da educação. E aí, com esse leque de abrangência, nós chegamos na área da saúde, que hoje nós temos diversas atividades. Dentro da motricidade orofacial, que é uma área que eu atuo muito, a gente tem as questões de trabalhar com os distúrbios da deglutição, que é algo que ficou direcionado para uma patologia chamada disfagia. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com a questão vocal, que dentro desse meu sistema é algo que também me consolida em estar dentro dessas 2 áreas da fonoaudiologia ativamente, porque são sistemas próximos, né, e que a gente precisa um do outro, porque é muito difícil falar de trabalho de motricidade orofacial, de trabalho de deglutição, quando eu também não falo um pouquinho de trabalho vocal. A comunicação, ela é algo que integra a gente na sociedade, então eu preciso dessa comunicação. Eu preciso também da integração desses sistemas. E por isso eu escolhi essas áreas da fonoaudiologia para trabalhar. Nossa, que interessante, Fabíola. Fabíola, você falou a questão da perda do paladar, né? E isso me trouxe, da deglutição e tudo mais, me trouxe uma reflexão nesse período da pandemia, né? Você foi bastante procurada, pelo que eu estou entendendo, né? Essas atividades, as pessoas que tiveram realmente a Covid, elas necessitaram ter um acompanhamento mais de perto, né? Tem como tu contar um pouquinho pra gente como é que foi trabalhar com esse pessoal? Ainda temos essa demanda, né? Nossa. Pós-Covid, com a questão de sequelas, ainda é muito procurado. Foi realmente algo bem complicado, né? A gente está trabalhando com algo que ainda precisa a gente conseguir focar mais nesses estudos, quais são as sequelas que a gente pode encontrar. O clínico nos mostra muito ainda essa questão, mas a gente precisa levar muito em pesquisa, né? E direcionamento disso. Realmente, a Covid ela veio de uma forma assustadora, onde até os profissionais de saúde ficaram meio inseguros com a questão de como agir, né? E eu já trabalho numa área de que a gente consegue fazer uma avaliação e uma reabilitação desses aspectos.
Sim, é importante. Aí é que está a questão também de você investir no seu conhecimento, você buscar essas áreas de estudo e buscar que tipo de recurso eu posso agregar com a minha terapia, né? E esse recurso é algo que eu vou conseguir proporcionar uma melhora desse quadro clínico. Sim, eu posso utilizar alguns recursos terapêuticos que me auxiliam na terapia? Posso. Eu posso usar uma fotobiomodulação. Em alguns casos, isso teria que fazer uma avaliação e ver se há essa necessidade de eu conseguir entrar com esse recurso. Existe algum outro recurso que eu possa utilizar? Trabalhar um pouquinho mais da sensibilidade desse paladar, né? Porque eu estou lidando com um pouquinho de inervação, de pares cranianos que vão estar alterando esse paladar, entendeu? Por um quadro viral, né? Porque a gente considera isso e também considera que as sequelas podem ser por um período a longo prazo. Pode ser um período a curto prazo, mas também pode ser um período a longo prazo. Então, a gente tem que ficar atento com essa situação da sequela do Covid. Até porque envolve também a questão da respiração, né? Algumas pessoas que estão trabalhando, nós como apresentadores e palestrantes, a gente que teve Covid acabou tendo esse time, né? Ficou difícil de respirar e falar, né? Então, esse trabalho também nos ajuda, né? Procurar uma fonoaudióloga para trabalhar e exercitar esse campo é de suma importância, né? Bastante, Mariane, até porque, assim, vamos levar em consideração que a gente precisa dessa respiração para a gente se comunicar, a gente precisa dessa respiração para eu ter a voz, né? Porque quando eu tenho um fluxo de ar que está me prejudicando, automaticamente eu vou ter uma voz prejudicada também. E automaticamente eu não vou conseguir estar equilibrado com essa comunicação. E muitas das vezes isso impacta com pessoas que necessitam diariamente dessa comunicação, como é o seu caso, como é o caso de alguns empresários que precisam estar ativos dentro da sua empresa, fazendo uma comunicação com reuniões diárias, né, com um circuito de programação diário. Então, a gente precisa focar muito com essa questão de trabalhar uma prevenção vocal, de trabalhar uma prevenção de saúde mesmo, uma promoção de saúde mais adequada, né, que a gente consiga se sentir seguro com essa comunicação. Nossa, Fabíola, eu nunca ouvi falar a respeito dessa promoção da qualidade de vida, né? E principalmente vocal. O que envolve mais esse campo? Né? Eu sei que, por exemplo, alguns professores, eu cheguei a acompanhar na época de cursinho, né? Que é comum eles estarem perdendo a voz. E existem, então, medidas que a gente pode estar, né, trabalhando. Eu sei que vai ter, agora esse ano, o pessoal vai estar se candidatando aí na política. Então, você também atende algumas pessoas que estão entrando na política. Como é que funciona essa prevenção? É verdade. Como eu falei no início da entrevista, nós temos que levar em consideração o tempo desse cliente e qual é o objetivo dele. O que eu quero? Eu quero um profissional que me ajude com a questão vocal, eu quero um profissional que me ajude a atingir aquele público que está me ouvindo de uma forma adequada e eu percebo uma limitação nessa minha comunicação, então eu preciso dessa avaliação, eu preciso desse profissional me acompanhando. E realmente é importante porque quando a gente lida com essa questão de trabalho, a gente não pode faltar, né? Sim. A gente precisa ajudar e direcionar esse cliente no aspecto que ele está com a dificuldade de ter horas de fluxo falando, horas de atividades intensas, né? E essa voz, ela precisa descansar, essa voz, ela precisa aquecer, essa voz, ela precisa desaquecer. Então, a gente precisa direcionar um treino para aquela determinada pessoa ter esse conforto vocal. E através dessa comunicação, nós passamos segurança daquilo que a gente está falando com o outro. A segurança, ela vem exatamente do que eu quero poder dizer, me comunicar e ser entendida da melhor forma. Eu não quero ser entendida da pior forma, né? Sim. A gente sempre busca que o empresário passe nessa comunicação, nesse discurso, a melhor forma para que ele consiga realmente convencer aqueles que estão precisando daquelas propostas, né? Onde ele vai lançar na sua campanha. E essas propostas são fundamentais para eles, porque é através dela que nós,
que votamos, vamos nos convencer. Então, é claro que se eu tenho um indivíduo que tem uma disfonia vocal, ele não consegue obter uma intensidade vocal boa, não consegue ter uma potência vocal boa, ele não vai conseguir atingir uma massa. Eu vou precisar de outros recursos, eu vou ter que entrar com microfone, eu vou ter que fazer uma estratégia de campanha mais fechada, mais na mídia, nas redes sociais, porque realmente a gente precisa da empatia, do carisma e justamente atingir da melhor forma essa empatia com o outro, entendeu? Verdade, Fabíola, perfeita a sua colocação. Deu para eu entender o cenário, como é que funciona esse mercado, né? Eu quero entender um pouquinho, o nosso programa é voltado para os empreendedores, né? Para empresários, pessoas que estão querendo investir. Me explica um pouquinho como é que é empreender na fonoaudiologia. Estou aprendendo, gente. Confesso que estou nesse mercado, assim, aprendendo, né? Primeiro passo, vale ressaltar que eu saí muito do serviço público, né? Eu mal formei, eu ingressei no serviço público, então fiquei por muito tempo no serviço público. Até que, aos poucos, eu fui fazendo a retirada desse serviço público e me direcionando para um público mais privado. E aí, sim, veio a ideia de construir um consultório, a ideia de me colocar, né, como um empreendedor, de investir em equipamentos, investir com pessoas que possam estar tendo essa parceria, agregando comigo nessa questão de conhecer o meu trabalho, de poder indicar clientes onde seja específico da minha demanda de atendimento. E isso me faz visualizar o quanto é importante também a gente sair daquela zona de conforto, que a gente muitas das vezes não faz um planejamento financeiro, sim, porque a gente tem medo de dar errado, né? Uhum. E, não, eu fico aqui nessa zona de conforto porque eu tenho, né, nessa estabilidade, porque eu tenho aquele fixo todo mês. Só que às vezes a gente não se desafia. Sim. Não se desafia em ter outras propostas como profissional, não se desafia em ter outras propostas até mesmo no planejamento financeiro. Porque a gente requer disso, né? Esses investimentos, buscar cada vez mais essas áreas onde a gente pode estar melhorando o nosso espaço físico, o nosso atendimento com os recursos terapêuticos que a gente pode estar buscando através de cursos e voltar esse melhor conforto, não só para aquele que está dependendo da gente naquele momento, como para nós mesmos, né? Porque sim, isso nos faz visualizar um futuro. A gente também tem família, a gente precisa também fazer esses investimentos por uma questão de segurança com as pessoas que dependem da gente, né, no âmbito familiar. E assim, foi muito viável, foi muito gratificante buscar esse novo horizonte, né? Muito obrigada pela tua participação. Fabíola, qual é o seu Instagram? Então, o meu Instagram pessoal é Fabíola Moraes, mas o meu Instagram que eu utilizo no consultório é Realize_ Terapias Especializadas. Vocês podem estar me seguindo nas redes sociais. Sou um pouco tímida com as redes sociais, com esse mercado assim, mais visual, mais como é que a gente pode dizer? Mais virtual. Mas eu tento o presencial suprir a necessidade daqueles que estão precisando de verdade. E eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, de ser um prestador de serviço e poder estar aqui com vocês hoje, neste momento, é gratificante demais. Muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigada, Fabíola, mais uma vez. Gente, vão ao Instagram da Fabíola. Ela está fazendo um grande trabalho aqui com a gente, com o nosso presidente da ADEPA. Eu já estou entrando também nesse embalo para poder melhorar aqui a nossa comunicação. Então, sigam a Fabíola. Vai ser muito bom, muito legal a gente ter esse feedback também do que vocês estão assistindo aqui. Tirem dúvidas com ela. Gente, até a próxima! Iremos receber agora o Javier Vilegas, empresário e presidente da ADEPA. Confira! Javier, seja muito bem-vindo ao programa Conexão ADEPA.
Ok, muito obrigado pela entrevista, mais uma vez, na oportunidade de poder informar assuntos que se referenciam ao estado do Pará. Javier, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a importância da logística no estado do Pará. A logística é importante, não, por causa das cadeias produtivas, não, que nós temos em todo o território do estado do Pará. Essas cadeias são importantes, né, estão realmente ressaltadas dentro das produções. Então, todas essas produções têm que ser deslocadas para um determinado local da exportação. Então, isso é importante fazer como nós escoar esses produtos ou essas produções das cadeias produtivas que estão nos diferentes polos produtivos da parte desse estado. Não? O estado do Pará é muito grande, expansivo, né? Então, a gente precisa colocar a logística como plano modal, não, desse transporte. Então, nós temos vários modais, na verdade, a qual venho já falando sobre a parte das rodovias, das hidrovias, não, das infovias e, por último, são as ferrovias, que são importantes, não, para trazer todas essas produções aos portos do estado do Pará. E como é que acontece esse escoamento de toda essa produção no Pará? Bom, eu vou colocar assim, quais são essas cadeias produtivas que geram produções, né? Nós temos aí, por exemplo, o açaí que está espalhado, uma forma de nós utilizar as hidrovias, não? Porque grande parte dessa concentração, dessas produções, estão ao longo das partes fluviais, né? Nas partes das várzeas. Então, é isso que nós temos que pensar para o escoamento do açaí. Quando se trata de grãos, tá? Nós estamos olhando o foco atual, que são as rodovias que estão transportando nesse momento. Então, aí é aporte realmente de tratar as rodovias de carregamento. Não? Hoje em dia no estado nós temos dois tipos de rodovias que cruzam norte a sul, que nós temos a 163 que está no lado oeste e também temos a 150, a 150, 155, 158 que vem pelo lado leste. Então, já vem da parte sul, chegando até Barcarena, Vila de Conde, todas essas produções de grãos e pecuária chegam a esse porto. E temos a outra modal da rodovia, é a transamazônica, não, que cruza de oeste a oeste, transportando todas as produções. Esses caminhos que estão sendo percorridos, eles têm um custo, né? E esse custo ele acaba sendo elevado, né? O transporte das rodovias e tudo mais. Como é que se geram? O que acontece com as perdas e os desperdícios que acabam acontecendo nesse deslocamento? Bom, a logística que está envolvida a essa questão, por exemplo, é as rodovias. As rodovias são péssimas no estado, não nós temos tão caóticas, na verdade, porque você tem um fluxo imenso de carretas, de veículos que transportam essas produções. Então, imagina, eu vou colocar pelo lado leste, a qual eu falo, Santana do Araguaia, com produção de grãos, até chegar ao porto de Vila de Conde. Então, são 1.370 quilômetros. Então, isso é um caminho longo. Então, temos um prejuízo aí de perda muito grande em termos de frete. Então, esse valor, quando chega à parte final da exportação, realmente é alto. Então, não compete, não é um valor competitivo dentro do mercado internacional. Então, por isso que a gente tem que transformar, tá, esse modal da rodovia para ferrovia. Uma ferrovia, um comboio de ferrovia, por exemplo, de 20 vagões ou 40 vagões, com certeza vai eliminar vários veículos carregados. Então, isso vai tornar um frete mais baixo, melhor competitivo dentro do mercado internacional. Então, é isso que nós temos que olhar. Então, no caso, por exemplo, da rodovia da 163, que fica lá do leste, que liga lá de Mato Grosso ao lado de Itaituba, então também são 900 e tantos quilômetros. Então, também está previsto a construção de uma nova ferrovia, que chama-se Ferrovia do Oeste, não, do grão. Então, isso também vai aliviar o preço, não, o frete. Então, isso também tem que ser realmente questionado. Nós estamos do lado leste. Após terminar o lado rodoviário ou ferroviário, aí vai ser transportado via fluvial, através de balsas, para poder chegar aos portos de Santarém ou os portos de Belém e Vila de Conde. Então, você vê que é uma distância muito grande.
a uma distância que realmente que tem um custo a mais. Quando isso aliviar através da ferrovia, em certa parte vai diminuir o custo. Javier, eu sei que existe essa perda, né, para o nosso produtor e ele não pode se dar esse luxo de passar por esse tipo de coisa. E qual seria a solução para esse produtor? Bom, já falei das cadeias principais, como é o lado de grãos, soja e milho, não, que estão vindo desses lugares. Então, isso vai aliviar quando você instalar a construção de uma ferrovia realmente que venha carregar num só comboio, na verdade, 30, 40 vagões. Isso significa que vai eliminar a carga de vários caminhões carregados. Então, as rodovias vão estar melhores, só as cargas virão através das ferrovias. Por lado de cadeias produtivas menores, que é o caso do cacau, que é a parte da pecuária, isso pode ser transportado via fluvial. Então, aí seria a utilização das hidrovias, né? Todas essas hidrovias teriam que ter realmente um marco, tá, regulatório para todo esse tipo de transporte. Hoje em dia, por exemplo, quando se fala de hidrovia, o Pará, apesar que ele tem 30%, tá, do lado fluvial, ainda não temos um marco. Tá, o marco fluvial que existe hoje no Brasil só está na parte sul. Bom, só com um exemplo desse marco, da necessidade desse marco, é que nós temos que regular exatamente a grande quantidade de balsas que vêm carregadas de grão da parte oeste, serem colocadas em uma fila correta para a parte de embarque dos navios. Hoje em dia nós vemos em Barcarena, a quantidade de balsas está estacionada sem nenhuma ordem. Está todas realmente espalhadas, buscando um espaço. Então, isso nós precisamos fazer com um marco regulatório, um ordenamento melhor para o carregamento, o transbordo dessas produções para navios grandes de produção. Essas hidrovias, elas também diminuiriam o nosso desperdício? Ah, com certeza. Você acaba eliminando grande parte de fluxo de cargas pelas rodovias, né? No caso do cacau, por exemplo, nós temos o rio Xingu. Então, por o caso, por exemplo, do lado oeste, temos o lado do rio, o Rio Madeira, que seria conectado ao Rio Amazonas e já chegaria diretamente à parte de Barcarena. Então, temos também o lado daqui do Araguaia, então, algumas produções devem vir, tá certo? Estão se tratando em cima desse marco, entendeu? Um transbordo ou uso de balsas pelo Rio Araguaia. E temos do outro lado, apesar de um caudal menor, que é o lado do Rio Capim, que também vem transportando já grãos, né? Então, isso é importante, trabalhar com essas hidrovias de uma forma mais importante, colaborando realmente com o aumento das produções menores ou maiores que tem aí. Quando a gente começa a trabalhar toda essa linguagem da logística e com esse produtor junto, esses ganhos eles se tornam exponenciais e o mercado ele passa a ser valorizado dentro do mercado de exportação, correto? Não, com certeza. O próprio produtor só sai ganhando isso, não? Porque tem um preço realmente reduzido quando você tem um transporte maior, né? Estou falando apenas das cadeias produtivas dos grãos. Quando entra para o lado mineral, e aí o outro suporte. Então, tem setores do lado mineral que precisam também desse apoio da ferrovia. Então, isso significa que, com esse aporte, nós vamos ter o desenvolvimento maior dessas regiões do sul do Pará. Entendeu? Porque tem o lado mineral, tem o lado da pecuária, tem o lado dos grãos, então, que são importantes atualmente dentro do mercado internacional. E isso é importante ressaltar, entendeu? Que as ferrovias, ou todos os modais, realmente são importantes nesse momento para dar um desenvolvimento e crescimento do estado do Pará. Eu acredito, quando se fala dessa construção nova, dessa rodovia, dessas hidrovias, das infovias que são capazes de captar realmente todo um banco de dados e informações para o Estado, com certeza esse Estado vai se tornar uma nova economia dentro do Brasil. Bom, isso aí realmente vai favorecer realmente nesse caminhamento não, da construção de um novo Pará. Javier, muito obrigada pela tua participação, pela tua aula. É uma honra te receber aqui no nosso programa Conexão ADEPA.
Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos aqui para nós realmente informar, trazer notícias novas, né? Sobre o que acontece no Pará quando se trata de logística, quando se trata realmente de cadeias produtivas que são importantes nesse momento. Eu vou deixar realmente um tema que sempre estou falando, venho falando constantemente, de que nós tendo todo esse avanço, toda a instalação da tecnologia, com certeza nós teremos uma nova economia do Pará para 2030. Então, é uma visão futurista, mas eu também é otimista. E isso que nós queremos falar aqui, mostrar que o Pará tem, que o Pará pode e o Pará será transformado. Obrigado a todos. Vocês que estão em casa, não percam nossos programas, nossas entrevistas e realmente acreditem que o mercado está aí crescendo. Existem grandes oportunidades. O Javier já veio várias vezes aqui nos falar, nos mostrar essas possibilidades. Então, não percam o nosso programa.